Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda para mais um encontro matinal aqui no Projeto 626, de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã, sempre trazendo para você temas diferentes, temas diferenciados para discutirmos, né, questões do nosso dia a dia, tá bom? Já cumprimentando a Jussara, que está aqui conosco já, muito bom dia, minha querida. É, Você é sempre bem acolhida aqui em nossas lives, não é? Todos os dias, então, com um tema diferente para você que chega aqui ao vivo. Se quiser encaminhar um aviãozinho, não é? O link para as pessoas participarem conosco, eu agradeço demais, mesmo depois do vídeo já publicado, não é? Que deixarmos estarmos ao vivo, o vídeo fica aqui registrado também. Se quiser mandar encaminhar para as pessoas, será de muito bom grado, muito bom proveito, porque mais pessoas podem também se informarem a respeito dos temas que nós aqui abordamos e haveremos de abordar ainda nos próximos encontros, tá bom? Bem, nesta manhã nós vamos falar a respeito, nessas manhãs frias, não é? De junho, de julho, enfim, dá vontade de ficar debaixo do cobertor. Muita gente acompanha a live debaixo do cobertor, não é? Eu sei, na cama aí, toda encapotado, todo coberto, mas é bom, é muito bom, não é? Aline, bom dia também. Bom, nós vamos trazer um tema hoje muito interessante, também uma proposta, uma sugestão aqui dos amigos desta live, não é? A diferença entre vergonha e timidez, não é? Você se sente uma pessoa envergonhada? Você se sente uma pessoa tímida? Pois é, há pequenas nuances, há pequenas diferenças entre sentir-se tímido e sentir vergonha. Sentir vergonha por algo que fiz, ser tímido por algo que vou fazer, não é? Então há uma diferença e nós vamos tratar desse assunto na live de hoje, não é? Mas eu já pergunto de cara, você se sente envergonhado? Você se sente tímido? Você acha que tem diferença entre esses dois conceitos? E de que forma isso pode prejudicar nossas vidas? De que forma isso pode prejudicar nosso trabalho, nossas relações sociais, a relação com as demais pessoas, relações amorosas, relações na sociedade, na escola, enfim, de que maneira a timidez ou a vergonha pode nos prejudicar, tá bom? Então vamos trazer para você um conceito bem rapidinho para introduzirmos a nossa live de hoje, tá bom? Bem, então qual a diferença entre timidez e vergonha? Você saberia definir isso exatamente agora? Vamos lá então. A timidez é um traço de personalidade ligado à introversão, ou seja, ao retraimento em situações sociais. Não é? É uma questão da timidez, eu fico mais introvertido, mais pensativo, eu me retraio das interações sociais, não é? Embora eu tenha uma grande vontade. Enquanto que a vergonha é mais um comportamento que é ligado à dificuldade em se expressar em determinadas situações. E por que eu tenho dificuldade de me expressar? Algo presente ou algo do passado, algo que está por acontecer, algo que está acontecendo, enfim, ou do que venha a acontecer em consequência ou em decorrência de minha manifestação naquela circunstância, naquele determinado momento, não é? Então, a timidez é uma emoção que vai afetar a forma como as pessoas sentem e se comportam face aos outros, diante de outras pessoas. A timidez pode, portanto, significar que a pessoa se sente desconfortável, se sente um pouco envergonhada, um pouco retraída, um pouco nervosa, um pouco insegura. Olha aqui então quantos conceitos, quantas conotações que nós podemos trabalhar aqui, não é? A timidez pode então trazer a pessoa para uma situação de desconforto. Ela não se sente confortável em determinada situação ou diante de determinadas pessoas, determinados contextos, determinadas situações, porque ela vai ficar meio com rubor, meio corada e assim por diante, um pouco nervosa, um pouco insegura, com tremores, assim por diante, não é? Aquele branco, ai, deu branco, que eu esqueço. Então a timidez tem essa característica devido à insegurança. Não me sinto completamente seguro para estar naquele lugar, para estar naquela situação. Por exemplo, falar em público é uma das clássicas, não é?
e vamos falar daqui a pouquinho. Então, portanto, às vezes, a timidez pode fazer as pessoas ficarem mais coradas, não é? Nossa, ficou vermelho de vergonha, né? Mas isso é a timidez. Ficar sem palavras, que é o famoso branco, deu branco, não é? É gaguejar, sem saber como falar, sem saber como se expressar, e até tremer, não é? Aquela tremedeira em situações sociais. Nossa, ficou até tremendo, não é? A pessoa tímida, ela fica numa situação embaraçosa, ela fica com rubor, ela fica insegura, fica até trêmula. Em algumas situações, as mãos realmente tremem, não é? Ou ficam enrijecidas, completamente duras, tesas, não é? Para quando precisam se manifestar, quando precisam falar, quando precisam se expressar, especialmente falar em público. Sônia Mendes também, muito bom dia. Bem, então os tímidos, eles temem o que, na verdade? O que é que o tímido teme, não é? Então aqui nós vamos começar a diferenciar um pouquinho a timidez da vergonha, não é? Há uma relação em sentimento, em relação a comportamento. Vamos perceber que é um pouco diferente, que há uma linha tênue, embora confundamos e às vezes nós usemos também essas expressões, estou com vergonha, não é? Na verdade, não é vergonha, é uma timidez, ou então estou tímido, sou tímido para falar sobre esse assunto. Na verdade, o que caberia ali é vergonha para falar de determinados assuntos. Nós vamos compreender ao longo da live de hoje, tá bom? Então, os tímidos, eles temem que o outro possa vir a dizer assim, por exemplo, não sabe nada, não sabe se portar, olha só a posição dele, olha a posição corporal, enfim, o tímido tem medo, ele teme esse tipo de julgamento, não é? Tem dificuldade, portanto, isso vai dificultar a socialização, tem difícil de socializarem, mas não conseguem porque há uma preocupação muito grande com a opinião e a reação do outro. Por exemplo, falar em público, não é? Que é o clássico. Os tímidos, eles temem uma vaia, temem que a plateia ou o outro não preste atenção, teme que venha dar um branco, teme... Então, tudo isso que ele acaba temendo é o que pode acontecer porque ele já está energizando isso, ele já está pensando nisso. Então, essas coisas podem acontecer de fato porque ele já energiza isso, não é? Reinaldo, muito bom dia. Denilce, também muito bom dia. Então, na verdade, estas questões da timidez e da vergonha, elas vão diferenciando, elas vão ganhando contornos um pouco diferentes. Então, percebamos isso. Não há uma causa única para descrever a timidez, não é? Para alguns, esta causa pode ser situações vividas onde o relacionamento interpessoal pode ter sido prejudicado. Bom, muito bem. Digamos que uma criança, quando quer se manifestar ou se manifestou lá com os pais, com os tios, na família ou na escola, em algum lugar. Bom dia, Denilce Capucci, bom dia, bem-vinda. Então, na verdade, quando se manifestou, ela foi cortada, foi podada, foi humilhada, foi zoada, foi zombada, digamos assim, tanto na família como na escola, por exemplo, com os coleguinhas. Isso tende a criar uma dificuldade ao longo do tempo para se expressar, para falar em público. Estamos falando, então, em timidez. A pessoa se torna tímida, se torna mais retraída, com certo receio de que zombem de novo, de que gozem de novo dela, de que venham a caçoar, não é? Como diz mais no interior. Então, para outros, no entanto, pode ser uma característica de personalidade, fazer parte da personalidade. Ou também pode ser tímidos pessoas que não tiveram oportunidades para treinar suas habilidades. Muito bem, então aqui nós entendemos já que a timidez pode ser uma questão de falta de treino, falta de oportunidade. Os pais, por exemplo, não socializam, não dão oportunidade para a criança para estarem ali fazendo sala, para estarem conversando com as visitas, por exemplo, que vêm em casa. Então, aqui falamos falta de oportunidade para socializar. Essas crianças não foram devidamente treinadas, digamos assim, não foram apresentadas a este outro, apresentadas à sociedade. Bom dia, Roberval. Acho que a timidez aflora em mim ao falar quando não domino muito bem um assunto, então prefiro me calar e ouvir. Ok, Jussara, isso é
timidez. Você está definindo a timidez, não é? E vamos falar sobre isso também. Obrigado pela participação, viu, Sara? Roberval, bom dia também. Então, na verdade, a timidez se trata disso, o que a Jussara disse agora. Quando eu não domino um certo assunto, eu não conheço com profundidade, eu acabo por murmurar, acabo por ficar ali na moita, ficar ali mais retraído. Eu prefiro ficar escutando, ficar ouvindo, ficar enxergando o ambiente, digamos assim, escutando o ambiente, não é? Porque eu tenho receio de ser zombado, receio de ser zoado, receio de virar piada, virar chacota, digamos assim. Então, este é um sentimento de timidez, diferente da vergonha que vamos ver agora. A vergonha, então, difere da timidez. Timidez é uma coisa, a vergonha é outra. Embora confundamos estes dois sentimentos e comportamentos possam se trombar, possam estar juntos em determinadas situações, não é? Freitas, bom dia também para você. E a vergonha, então? A vergonha é uma emoção de alerta e de autoconsciência. Então percebamos agora que já é algo diferente. É alerta, autoconsciência, porque informa o indivíduo que está em estado de desconforto, de arrependimento, de indignidade e assim por diante. É como um sinal de emoções que as coisas ali não estão tão positivas assim. Eu estou um pouco envergonhado para falar sobre determinados assuntos. Então, o tímido, ele tem uma vergonha de falar em público, ele sente-se acanhado, ele fica introvertido, ele sente-se inseguro. Já a vergonha é a incapacidade, a insegurança de falar sobre determinados assuntos. Não é que está tímido, ele tem vergonha de falar sobre determinados assuntos. Agora vamos nos aprofundar então nestes conceitos timidez e a vergonha para entendermos. Eu repito que às vezes confundimos os dois conceitos. Eu queria ir lá, mas tenho vergonha. Eu tenho vergonha, não é? Então sentir vergonha é ter medo de romper vínculos, medo de que algo que fizemos lá no passado ou deixamos de fazer nos torne indignos de nos relacionarmos com outras pessoas. Por isso, meu querido e minha querida, a vergonha é um sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos, que cometemos algo falho, não é? Algo reprovável e, portanto, indignos do amor e da aceitação. Medo de julgamento, medo de censura, medo de que aponte o dedo para a gente, assim por diante. Eu sinto envergonhado de algo que eu fiz no passado, de alguma situação na qual eu me envolvi e assim por diante. Então vamos agora entender tipos de vergonha e tipos de timidez para que o exemplo fique mais fácil, mais simples para assimilarmos. E você sente vergonha, sente timidez? É bom participarmos e interagirmos das lives para que quando eu interajo, quando eu participo, quando eu falo alguma coisa, eu vou compreender esta minha questão. Todos nós, evidentemente, temos um certo grau de timidez, não é? A timidez, ela pode ser positiva? Pode ser positiva. Ela pode ser negativa? Pode ser negativa. Tudo vai depender do contexto, depender da situação. Por exemplo, pessoas que vão falar em público, que é o clássico, não é? Se ela tem um pouco tímida, um pouco insegura, provavelmente, e ela se vê forçada àquela situação, provavelmente ela estudou muito o caso, provavelmente ela leu muito sobre aquilo que vai falar, ela preparou um slide, preparou um texto, preparou alguma coisa para tornar-se segura. Portanto, ela se inteirou, ela estudou, ela passou a dominar aquele assunto. E, como dizem os comunicólogos, professores de comunicação, o bom comunicador deve atentar-se ao seguinte: nós temos duas orelhas e temos uma boca. Aprender a escutar bastante. Então o tímido tem a tendência de falar menos do que aquele que é tagarela. E quem fala menos, erra menos. Portanto, é uma qualidade no tímido também aqueles discursos mais objetivos, mais retos, mais diretos, mais concisos, mais ricos de conteúdo. Pode não ter grandes habilidades do comunicador de chegar e fazer brincadeira. Meu povo e minha pova, senhores e senhoras. Ele pode não ter esse discernimento. Como é que vai? E aí, tem palmeirense aqui, tem corintiano aqui, tem... Não é?
Na verdade, ele pode não desenvolver algumas habilidades destas para trazer a plateia, como chamamos, mas ele domina o assunto. Portanto, há sim qualidades e há o que podemos chamar de defeitos ou de alguns comportamentos que venham a prejudicar o desempenho, porque a timidez pode me bloquear de tal maneira que eu não falo, eu acabo por não falar completamente aquilo que penso, eu acabo por não expor os meus pensamentos, os meus sentimentos no todo. Então as pessoas ficam com algumas interrogações a respeito daquilo se eu tenho ou não conhecimento daquele assunto. Então, vergonha. Um erro do passado que eu não consigo falar sobre ele. Eu tenho vergonha por ter cometido um erro, por exemplo, no passado. Alguma coisa da qual eu não consigo falar com alguma pessoa, eu não consigo expor, eu sinto necessidade de botar para fora, mas eu tenho vergonha de falar sobre aquele assunto. Aquilo vai me causar dor, aquilo vai me causar um certo remorso, aquilo vai me causar um certo constrangimento de falar sobre aquele assunto. Então isso é vergonha, não é? A vergonha pode acontecer no setting até que não tenhamos esclarecido uma aliança terapêutica. Muito bem, você antecipou aqui uma fala minha, Jussara, tá vendo? A futura psicanalista sendo muito clara em dizer aqui, a minha aluna, não é? A respeito disso. Exatamente isso. A vergonha é falar sobre determinadas situações. Por exemplo, alguma coisa que eu tenha feito no passado, né? Em Sarmento, muito bom dia também. Então é exatamente isso. Eu vou trazer então, estou trazendo agora alguns tipos de vergonha. Uma atitude não nobre, por exemplo, quando eu era criança, eu roubava chocolate da caixinha da minha irmã, por exemplo. Eu fazia uma sacanagem de puxar todo o papel higiênico e jogar no vaso sanitário. Eu fazia uma traquinagem qualquer que aquilo me dá vergonha. Quer dizer, mesmo sendo adulto, eu entendo que aquilo é uma traquinagem, como a criança não sabia que estava cometendo alguma coisa errada, fazendo alguma coisa errada, ou alguma coisa errada, eu coloco entre aspas, evidentemente. Traquinagem, tudo é permitido para a criança, evidentemente, cabendo-nos, enquanto adultos, castrar, não é? Ensinar o que é certo, errado, impor norma, regra, disciplina e assim por diante. Então o adulto se reprova aquela situação, porque foi eu que fiz, foi a minha criança que fez, então eu tenho vergonha de falar sobre isso, ou de eu subtrair, eu tirava alguma coisa, não quero aqui usar a palavra roubar, a palavra furtar, porque a criança ela não tem essa noção na sua completude completamente sobre esse equívoco, sobre esse crime, não é? Ela não sabe, mas o adulto, quando se recorda dessas questões, tem vergonha de falar. Não é? Sente-se culpada, sente aquela angústia, aquela coisa na garganta, eu não consigo falar sobre esta situação. Isto é vergonha, porque ela está reprovando, ela está se censurando. Uma traição, por exemplo, que não foi descoberta numa relação amorosa, por exemplo, ele acabou por trair a sua parceira, ou sua parceira acabou por trair o seu parceiro, mas aquilo não foi revelado, aquilo não foi descoberto. Ninguém sabe, não houve divulgação daquele assunto, mas fica na cabeça de quem fez. Porque quem faz alguma coisa errada, não é? Eu coloco sempre errada entre aspas, sabe que fez aquele ato, sabe que cometeu aquela coisa errada, não é? E aquilo fica perturbando o tempo todo na cabeça e a pessoa tem vergonha de expor, tem vergonha de falar, e aquilo vai martirizando, e aquilo vai martelando, aquilo vai cobrando a pessoa o que chamamos de conteúdo que foi reprimido, que foi recalcado, e isso fica criando uma tensão psíquica, uma pressão na mente, e a pessoa tem vergonha de falar sobre essa questão, tem vergonha de se explicar, vergonha de confessar. Então esta vergonha, porque vai macular a sua honra, vai macular a sua dignidade, vai criar uma vala entre eu e este outro, ou eu e esta outra, não é? Moura, Cesário, muito bom dia também. Érica, também muito bom dia. Bem, um segredo que não consigo sequer lembrar de um ato que eu tenha cometido. Então, um segredo como esse que eu acabei de dar, por exemplo, que uma traição, algo que eu tenha feito, algo que eu tenha cometido, ou subtraído, ou traído, ou conspirado para que
alguém fosse prejudicado, enfim, é um segredo que eu guardo dentro de mim e que eu não consigo botar para fora, porque eu tenho vergonha de falar sobre isso, eu tenho vergonha de falar sobre alguma coisa que eu fiz, vergonha de falar que eu pulei a cerca, vergonha de falar que eu joguei alguma coisa de alguém fora, que eu subtraí alguma coisa de alguém, vergonha de me lembrar sobre aquilo, mas aquilo fica martirizando. Agora já vou entrar aqui, daqui a pouquinho, naquilo que disse a Jussara, não é? Uma trapaça que eu tenha cometido no passado, alguma coisa de errado que eu tenha feito, não é? Aí não precisa ser necessariamente enquanto criança, alguma coisa que eu tenha manipulado, que eu tenha conspirado para fazer uma trapaça qualquer, levar vantagem, digamos assim, e depois agora eu percebo que aquilo não era necessário, que eu não precisava daquilo, então eu tenho vergonha quando me lembro daquilo, eu tenho vergonha de falar sobre aquilo, não é? Um troco a mais que eu não devolvi, isso é muito comum, aparece que no setting, então você dá num restaurante, numa lanchonete qualquer, a conta ficou, por exemplo, R$ 30, você dá uma nota de 100, o garçom vai lá e te devolve, por exemplo, 130, não é? Quer dizer, além de você não pagar os 30, você fica com 30, não é? Então você levou vantagem de 60. Você fala assim, bom, não é roubado, ele que me deu, ele deu espontaneamente o dinheiro, então o que é dado não é roubado. Sim, nós sabemos que é assim, porque afinal de contas eu não estou agindo corretamente. O garçom naquela correria, o dono da padaria, sei lá o quê, ele deveria me devolver 70 e não 130. Claro que é um equívoco na cabeça dele, aquela corrida naquele momento, há um grande equívoco. Então aquele troco a mais que eu recebi, e percebo quando eu falo de troco, são valores pequenos, né? Praticamente ínfimos, e eu acabo não devolvendo, ou fingindo que eu não percebi, não é? Mas certamente se o troco for a menos, for R$ 10 a menos, eu vou reclamar, ei, tá faltando aqui 10, mas se ele devolver aí uma quantia muito maior a mais, é claro que é um erro de conta, é claro que eu percebo imediatamente, se eu dei 100, gastei 30, eu tenho que receber 70 e não 130, né? Então na cabeça do garçom ali, ele fez uma confusão qualquer, e esse troco a mais que eu não devolvi passa a perturbar, passa a incomodar, e eu tenho vergonha de falar, o cara deu um troco a mais, eu não devolvi, dá vergonha, porque eu sei que é algo não certo, digamos assim, não é? Amizades que me fizeram mal e hoje estão na minha lembrança. Por exemplo, eu tenho vergonha de falar de relacionamentos que eu tive, das coisas que eu fiz com esses amigos, das algazarras, de ficar aprontando por aí, de ficar fazendo bagunça, baderna e assim por diante, perturbando pessoas. E eu tenho vergonha de me lembrar dessas coisas, por exemplo, não é? Dificuldade para falar, como se fosse uma página escura da minha vida, uma página maculada, uma página da qual não quero me lembrar, não é? Mas não dá para arrancar esta página, nós viramos a página apenas, não é? Também um ato que, se revelado, pode condenar frente aos amigos. E aí este ato que é qualquer coisa que no presente eu julgo ser errado. Se eu contar para meus amigos sobre algo que eu subtraí, um troco a mais, que eu enganei um cego, por exemplo, que eu pulei a cerca, que eu, enfim, qualquer coisa, né? Que eu entrei na sacristia roubar a hóstia do padre e assim por diante, não é? Que exemplo infeliz que eu fui dar, né? Coroinha que fazem isso, né? Adoram beber o vinho do padre e roubar a hóstia do padre lá. Não estou falando aqui em pecado, tá? Estou falando da travessura da criança, a travessura dos coroinhas. Não quero entrar nesse mérito aí, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Então, mas só que depois a pessoa tem vergonha de comentar sobre essas travessuras, vergonha de falar sobre essas questões. E se eu tenho vergonha, é claro, já que Lacan vai dizer que aquilo é um conteúdo reprimido, é um conteúdo recalcado que está me perturbando, que eu preciso botar para fora de alguma forma, não é? Desejos bizarros que eu reluto em despistar, não é? Às vezes eu tenho alguns desejos, fantasias sexuais, por exemplo, eu tenho que permeio a minha mente, que eu não tenho coragem de falar com meu parceiro, coragem de falar com a minha parceira, porque eu tenho vergonha de julgamento, da maneira que ela vai fazer uma devolutiva e assim por diante, então aquilo eu tenho vergonha por imaginar que aquilo que eu penso é algo reprovável, é algo que não será aceito e assim por diante, então eu tenho aqui uma percepção de equívoco de alguma coisa errada, que seja imoral, antiético e assim por diante. O mal que eu tenha causado e que prejudicou um outro, não é?
alguma coisa que eu tenha feito intencionalmente ou não, de uma maneira dolosa ou não, não é? Em relação a outra pessoa, e eu tenho vergonha de falar sobre aquilo, se aquilo não se tornou público e aquilo fica recalcado, reprimido dentro de mim, de ser quem sou e não conseguir falar sobre isso. Por exemplo, de eu ter algumas características, alguns traços de personalidade, eu sei, eu entendo, eu reconheço que tenho isso, mas tenho dificuldade para falar sobre isso, não é? Por medo, então, deste julgamento, por medo da reprovação, por medo de que as pessoas venham a me censurar, a me criticar. Muito bem, então a vergonha, minha querida, é muito comum no setting, agora trazendo aqui o que disse Jussara, e é muito comum todos estes exemplos e muitos outros perturbarem nossas vidas, perturbarem, ficarem martelando, ficarem como uma bigorna, bem, e aquilo nos tira do lugar comum, aquilo nos impede de trabalhar, nos impede de relacionar, nos impede de produzirmos, de sermos felizes, porque tudo aquilo fica martelando na cabeça. E aí entra o processo de análise pessoal com a ajuda de um psicanalista, de um psicólogo, que você vai conseguir realmente, dependendo da abordagem, da ferramenta dos profissionais, que você vai conseguir trazer isso quando se cria a aliança terapêutica, como disse a Jussara, que é aquela ambiência de plena confiança entre eu, paciente, e o meu analista, o meu psicanalista, o meu psicólogo. Quando estabelece-se esse clima de ambiência, sabe que o profissional da saúde mental não vai julgar, não vai condenar, não vai apontar o dedo, porque ele desenvolve a continência, que é entender que aquilo que está sendo trazido trata-se de um conteúdo psíquico importante que precisa ser elaborado, que precisa ser ressignificado. Nós, portanto, profissionais da mente, não nos assustamos com aquilo que é dito, porque nós temos que ajudar o nosso paciente a entender-se lá no passado, não é? A buscar as causas, a entender o motivo pelo qual ele cometeu este ato ou não cometeu este ato, que hoje ele tem vergonha, para ajudá-lo a elaborar, a ressignificar e esta vergonha desapareça, ou seja, mitigada ao máximo. Falar sobre isso é importante e o profissional da saúde mental é a pessoa mais indicada. E algumas, para diferenciar então e para encerrarmos a live, e sobre a timidez, né? Você trouxe algumas características da vergonha e algumas características da timidez. Por exemplo, a clássica, não é, que eu creio aqui que 90% das vezes em que uma pessoa fala, você é tímido, sim, qual a sua maior dificuldade? Ele vai falar em público. Falar em público talvez seja a maior dificuldade das pessoas tímidas, não é? Por todas aquelas circunstâncias que já falamos, medo do branco, medo de tremer, medo de vaia, medo de não ser aprovado, medo de que todo mundo vire as costas para ele, aquela vergonha então de falar. Olha a palavra vergonha aparecendo no meio da timidez, aquela retração, aquela introspecção, aquele receio de ser reprovado, de não ser aplaudido ou de receber vaias, por exemplo, né? Medo do branco, medo de não se lembrar daquele conteúdo. Prati, também, bom dia. Outra coisa importante, Moura Cesário, já comentei também, não é? Érica também já comentei. Bom dia, um tema relevante, fiquei doente com o falecimento do meu pai. Valeu, Prati, pai yoga, é isso, né? Meus sentimentos então para você. Dificuldade para expor opinião com os amigos. Então, a pessoa mais tímida, ela tem dificuldade para falar com amigos, por exemplo, expor ideias. Tá, todo mundo é falante, fala uma coisa, fala outra, ela não tem convicção, ela teme uma reprovação, teme que vão zombar dela, e ela tem dificuldade, então, para expor a opinião com amigos. Isso é timidez, é algo presente, algo que está sendo debatido, não é uma vergonha do passado, mas algo presente. Então, ela tem vergonha de expor a sua opinião com os amigos, dificuldade para discordar do outro, por exemplo, exatamente por essas circunstâncias que estou dizendo. Então, a pessoa tímida, ela se retrai um pouco mais, ela fica mais introspectiva e ela tem uma opinião completamente diferente, mas a sua timidez a impede de discutir. Fala, não, pera um pouquinho, não é bem assim, eu acho que é isso, eu penso assim. Ela tem dificuldade para expor. Por ser tímida, um medo desse julgamento, de ser vaiada, de ser zombada, de ser ridicularizada e assim por diante. Dificuldade no relacionamento.
não é? Também relacionamento amoroso é falta de iniciativa, é o que nós dizemos sempre, não é? A pessoa tem sonhos, tem fantasias, tem desejos, mas a sua timidez, por medo do que o outro vai falar, medo da reprovação do outro, medo do que o outro venha zombar, venha criticar, ela acaba ficando naquela, sem iniciativas, mais ou menos de forma passiva naquela relação amorosa, não é? Em função da própria timidez e medo de reprovação, que vai causar, evidentemente, a inércia. Se eu tenho medo da reprovação, medo de vaia, medo de ser ridicularizado, evidentemente aquilo causa inércia, eu acabo ficando paralisado, acabo não falando em público, acabo perdendo oportunidades para falar, para me expressar, para me tornar conhecido, para que aquela minha opinião possa ser realmente considerada naquela situação que eu estou envolvido, e mais é que a minha timidez impediu-me de me expressar, não é? Me sinto tímida ao me expor no meio virtual, mas não ao vivo. Levarei para minha análise. Ótimo, aí há uma questão muito importante. Olha que isso é muito contemporâneo. Legal a Jussara ter trazido essa questão aqui. Se eu estou numa sala de aula, por exemplo, não me sinto tímido, eu sou professor, né? Eu estou convencido de que sei sobre aquele assunto que vou abordar. Eu vou falar de um público, eu consigo manifestar. Na rede social eu não consigo. Temos aí um caso típico de desconheço quem está vendo, eu não tenho domínio, não consigo, se eu estou ao vivo na sala de aula, num palco, eu consigo ver a plateia, consigo quantificar, consigo qualificar, eu consigo ter ali uma avaliação rápida, instantânea das prováveis e possíveis reações. No mundo virtual eu não sei para quantas pessoas, se para uma ou se para 1000, ou se para 10 ou 10 mil pessoas que estão me vendo, e por isso eu acabo me retraindo por não conhecer, não ter essa percepção de dominar, não é? Já um spoilerzinho para você, Jussara, então seria exatamente isso. A diferença de falar ao vivo, realmente isso também está ficando comum com a tecnologia. Eu falo para 10 mil pessoas ao vivo e não consigo gravar um vídeo na internet. É exatamente por desconhecer, por não dominar, não ter esta percepção nem de quantidade, nem de qualidade, quantificar, qualificar o público ou as pessoas a quem eu estou falando, para quem eu estou falando e as suas possíveis reações. É mais ou menos isso, tá bom? Então, meu querido e minha querida, vergonha e timidez. Estas são as diferenças básicas que eu trouxe na live de hoje, também a solicitação aqui dos colegas, tá legal? Então, Mário Henrique, bom dia para você. Timidez, vergonha e timidez. Quando um entra em ação, o outro sai, quando o outro empurra o outro para domínio ou quando ambos estão juntos. Timidez e a vergonha, eis as diferenças na live de hoje. Que você tenha um ótimo dia, que seja produtivo e que aprendamos então a trabalhar esta vergonha no processo da análise pessoal e que aprendamos a dominar esta timidez com muito estudo, com muita força de vontade e oxalá o trabalho de um profissional com ajuda na terapia muito importante de um profissional da mente, tá bom? Grande beijo para você, ótimo dia!